Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Finalmente o Evangelho chegou a Roma. Paulo chegou. Um Evangelho fragilizado, Paulo que está encarcerado, mas a pessoa de Paulo é na prisão. Mas dali o Evangelho vai mostrar a sua força. Não precisa estar dos grandes areópagos para converter a cidade. É dali, daquela fragilidade, em uma situação de sofrimento, que o apóstolo vai anunciar para a cidade de Roma, a capital do império, e para o império, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Se atribui ao cristianismo a queda do império. Ou seja, esta parece uma coisa frágil, como o grão de mostarda que chega ali, mas que vai fomentando como um fermento, como sal, por dentro do império, e vai transformando até que o império não tem mais sentido da sua existência. Essa chegada na capital do império é determinante. Depois Pedro também vai chegar e esses dois vão ser martirizados no ano 67. Paulo recebe a permissão de ficar na casa de uma família. E uma das coisas que ele faz é reunir a comunidade cristã, que são os judeus convertidos, para explicar para eles, se apresentar. Naturalmente, a notícia da conversão de Saulo já girava o mundo, para se apresentar e dizer o que aconteceu com ele. Ora, 3 dias depois da sua chegada, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, disse: irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. Então, Paulo tem consciência de que ele não traiu, mas ele acreditou naquilo que foi a promessa de Deus, de enviar o seu Messias. Ele reconhece que esse Messias é o Senhor Jesus. Então, para ele, o tempo da espera já se acabou. Deus realizou a sua promessa de enviar o seu Messias, o seu Salvador, e ele acredita. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por ele nos tribunais, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar a César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. É por causa da esperança. O povo de Israel esperava o Messias e ele acredita que é em Jesus que se tem a realização dessa esperança. E por isso é tempo já de celebrar a realização, de anunciar que Jesus é o Salvador, o Messias prometido. A isso Paulo vai dedicar o seu ministério. Um ministério longo e fecundo que termina ali naquela parte da Terra Santa, e ele pede para ser julgado por César, para que então ele possa ter um julgamento justo. Recordamos que antes da sinagoga ele dividiu as opiniões, porque ele dizia assim aos irmãos fariseus que ele estava sendo julgado por causa da fé na ressurreição. E então ele se divide em fariseus e saduceus contra Paulo. Paulo morou 2 anos nessa casa alugada. Ele recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem, sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, esse desejo desse homem de apostolado é tão grande, que mesmo na prisão, ali, ele ainda se empenha para anunciar, oportuna e inoportunamente, como ele vai dizer. Estando na prisão, no cárcere, da onde também ele vai escrever cartas para sustentar a sua comunidade. Assim é um homem de fé. É ele que poderia estar ali pensando: eu que tenho que ser consolado, que tenho que ser acudido, que tenho que ser socorrido, mas é ele que se empenha para anunciar a boa nova para os outros. Então a gente vê esse empenho incansável. Paulo recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Então ele está em uma casa, mas está ali, em uma prisão doméstica, na espera de ser julgado pelo imperador. Hoje, no Evangelho, nós temos a continuação daquele texto de ontem. E
sempre coloca em relação Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. A tradução não é muito precisa. Não se trata tanto do discípulo a quem Jesus amava, mas do discípulo que sabia que era amado, que tinha consciência de ser amado. Enquanto os outros duvidavam do amor de Deus, de Jesus, ele tinha consciência. Sabe que no nosso caminho de espiritualidade, de conversão, esta consciência é determinante. Meus caros, quanto sofrimento poderia ser tirado da nossa vida se nós acreditássemos no amor de Deus para conosco. Quando vem o sofrimento da nossa vida, quantas vezes nós imediatamente pensamos assim: porque Deus fez isso, porque Deus quis isso, porque Deus agiu assim, porque Deus me abandonou. Se nós tivéssemos a consciência de que Deus nos ama, nós não pensaríamos assim. Então esse discípulo é grandioso por isso, e é sempre colocado em contraposição, todas as vezes que aparece no Evangelho, com Pedro. Então agora, na conclusão do Evangelho, de novo os dois aparecem. E Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. No início do Evangelho, é Jesus que se vira e se apercebe que está sendo seguido pelos discípulos de João. Então pergunta o que eles querem: mestre, onde moras? Agora é Pedro que olha para trás e vê esse discípulo que Jesus amava, que está seguindo. E é interessante que em muitas vezes se vê no Evangelho assim: a intuição do discípulo que Jesus amava, em contraposição a Pedro que busca segurança, mas o respeito desse discípulo para com Pedro. Por exemplo, se nós olharmos naquele momento na última ceia, Pedro não se aproxima de Jesus para perguntar quem é o traidor, mas ele pede a esse discípulo para perguntar. Então Pedro confia a ele uma missão. Então Pedro reconhece que ele tem uma relação especial com o mestre. Mas por outro lado, quando o discípulo amado chega no túmulo, ele não entra, ele deixa Pedro entrar, porque é Pedro, o vigário de Cristo, o primeiro Papa, aquele que vai atestar, que vai testemunhar, que vai anunciar, por assim dizer, oficialmente a ressurreição. Então esse respeito pelo ministério petrino nós temos no discípulo amado. Então Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. Lembra que no Evangelho Jesus uma vez vai repreender Pedro: coloque-se atrás. Colocar-se atrás é reconhecer que o outro é o mestre. Então esse discípulo que se coloca atrás, o mesmo que reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. De novo Jesus vai insistir com Pedro, quase que: interessa-te pela tua vida, por que tem que estar sempre interessado na vida desse discípulo amado? Viva a tua vida. A coisa importante da tua vida não é fazer o papel dos outros, a coisa importante da tua vida é seguir-me. Quanta energia perdemos, caríssimos irmãos, tentando fazer aquilo que é o papel dos outros. Quantas vezes eu me encontro na pastoral com pessoas que estão preocupados com aquilo que vai fazer os governantes, aquilo que vai fazer o Papa, aquilo que vai fazer o bispo, aquilo que vai fazer o cônjuge, aquilo que vai fazer os pais, aquilo. Meu filho, o essencial da tua vida não é a vida dos outros, mas é seguir o Senhor. Jesus de novo vai insistir com Pedro. E depois o Evangelho então se conclui. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, o autor vai testemunhar: aqui eu fiz uma seleção de tudo aquilo que Jesus fez. E essa seleção tem um critério: é a edificação do povo de Deus. Então, a palavra de Deus que nós temos não conta toda a vida de Jesus, mas nos conta um caminho que é eficaz para a nossa conversão, para a nossa vida de salvação. Muito bem, caríssimos, tenham todos um bom dia. Que nós possamos também seguir o Senhor, deixando de lado tudo aquilo que nos impede, confiando na sua graça.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.